Bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui em continuação à nossa reunião de julgamento de julho de 2021. Já estamos no último dia, na última etapa, na sessão do dia 29 de julho de 2021, na parte da tarde, né? Então, nós estamos aqui, nós temos ainda alguns processos para serem julgados, muitos processos foram retirados de pauta, então eu vou aqui pedir para o nosso suporte verificar, nós temos a inscrição da Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Patrícia, para acompanhar todos os julgamentos, nós ainda vamos ter julgamentos agora, então eu peço que verifique se a representante da Fazenda já está presente, para que nós possamos iniciar os julgamentos. Ok, presidente, irei convocá-la. Obrigada. O doutor João Domingos e o doutor Alberto. Doutora Patrícia Amorim, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Patrícia Amorim, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Procuradora convocada, presidente. Obrigada. Boa tarde, Ana Cecília. Estávamos já dando início, chamando a procuradora, e eu ia fazer a leitura, né? Ainda tem muitos processos para eu informar a retirada, e aí, aguardando, antes de, quando fosse começar o julgamento, a gente iria esperá-la. Então, já está entrando aqui a procuradora da Fazenda, a doutora Patrícia. Eu vou, então, registrando aqui a presença dos conselheiros, né? Nós estamos todos aqui, e eu vou fazer uma chamada rápida. Conselheiro Mário. Nós estamos iniciando. Boa tarde a todos. Conselheira. Boa tarde. Cecília. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro João Vitor. Boa tarde. Conselheiro Maurício. Boa tarde. Conselheiro Marcelo. Boa tarde. E conselheiro Rodrigo. Boa tarde, bom trabalho a todos. O conselheiro Rodrigo está em substituição à conselheira Rita, né, que teve um problema de saúde, não pôde comparecer nessa nossa reunião. Ele é o vice-presidente da primeira TO, segunda Câmara. E eu, conselheira Marilena, que vou presidir os julgamentos. Então, nós estamos aguardando... já adentrou aqui a nossa sala a representante da Fazenda Nacional, a doutora Patrícia, que vai acompanhar todos os julgamentos. Eu vou começar aqui... Boa tarde. Eu vou começar aqui pelos processos, então, agora da tarde, né? Nós estamos no dia 20, o último dia, já a última fase da nossa reunião, a sessão da parte da tarde do dia 29 de julho de 2021. Né? Então, nós temos aqui o primeiro processo da pauta 97, do número 97 ao número 102, recorrente Pirelli Limitada, eles foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Depois, nós teríamos os processos, o processo de número 103 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente Tóquio Marine Seguradora S.A. Ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. O de número, então, 104 da pauta, na sequência, também de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente XP Investimentos, corretora de câmbio, títulos e valores imobiliários S.A., foi retirado de pauta também a pedido da PGFN. Aí, então, chegamos ao de número 105 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, interessado Geisa Macedo Sadioro. Presidente, é um recurso da Fazenda Nacional, é despesa médica, é aquela situação comum que a gente tanto julga. É de que foram glosadas despesas médicas, naquela situação em que o contribuinte, além dos recibos, foi intimado a apresentar a comprovação da efetividade dos pagamentos e da prestação dos serviços e não apresentou. Né? E aí, no caso aqui, eu estou dando provimento ao recurso, considerando aquela
fundamentação que a gente tem, que justifica se a Fazenda Nacional, no caso de quícios, né, de valores elevados, intimar o contribuinte, é legítimo esse procedimento da Fazenda, de intimar o contribuinte a apresentar elementos adicionais. No caso aqui, né, foram despesas com psicólogo e fisioterapeuta que superavam 20% dos rendimentos brutos. Então, foi intimada, o contribuinte não apresentou, né? O acordo de recurso voluntário deu provimento, entendendo que o ônus era da Fazenda, né, de comprovar a inidoneidade do recibo, não é a tese que eu abraço, e aí cabe a cada um aí olhar os recibos e formar a sua própria convicção. Mas a situação é comum, que a gente tantas vezes tem analisado aqui. Eu acho que só a ementa está diferente lá, né? Hã? Tá, a ementa está comprovada a despesa, com documento hábil de prestação de serviço hoje, já eu devo ter colado a ementa errada, foi boa, porque eu acho que eu peguei a ementa talvez de um outro processo, que aí eu nem li direito, tem. Valeu. É capaz de outros processos estar errado também, que eu acho que eu copiei de um outro. Certo. Bom, então, já esses casos, embora cada um tenha sua, né, tem sua própria forma de analisar e de entender, eu pergunto se eu já posso tomar os votos. Posso? Então, o conselheiro está conhecendo e, no mérito, é recurso da contribuinte, da Fazenda Nacional? Da Fazenda. Ele está conhecendo e, no mérito, dando provimento. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Ana Cecília. Eu só estou tentando localizar os recibos rapidinho. Só um pouquinho que o meu PDF está aparecendo aqui que não está respondendo, eu não estou conseguindo abrir. Eu clico no e-processo, na hora de abrir fica aparecendo que no PDF não respondendo, não estou conseguindo ver arquivos. Posso, espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Ana Cecília, eu pus na minha pasta aí Ah, tá, ok. o arquivo PDF que tem o primeiro volume, que tem a auto de fração, a notificação de lançamento.
Não, só tenho. Só tenho o. Recurso voluntário para frente, né? Não tenho, porque às vezes eu copio, eu pensei que tinha. São dois profissionais, Érica de Oliveira e Maria Helena Machado Exatamente, Siqueira. é isso que eu lembro, 7.000 e poucos cada um. Isso. Aí tem os recibos têm o nome do profissional, valor, qual o tratamento, enfim. Então, nesse caso, eu vou abrir a divergência, né, para adotar aquele posicionamento que a gente já vem aqui, adotando no sentido de que os recibos, eles se prestam à comprovação, e aí o recurso é do contribuinte, É da Fazenda. da Fazenda, eu vou Da votar Fazenda. negando o provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Pedro, desculpe, conselheiro Mar já também o voto, né? Conselheiro Nassir, conselheiro João Vitor. Põe a divergência. Conselheiro Maurício, Relator. conselheiro Marcelo, Só um minuto, presidente. Só Sim, estou finalizando sim. aqui a análise. Sim. Aqui. Nesses valores, Pedro, nesses valores aí, né, 8.400 para uma, 8.550 para outra, com esse rendimento, né, de 80 mil, né? Inclusive, é fisioterapia, uma delas é fisioterapia, né? Fisioterapia e psicóloga. Teria que comprovar que houve um acidente, alguma coisa muito... 8 mil no ano de fisioterapia, só mesmo... Presidente. Não tem esse coisa, não, né? Tem nada de indicação médica. Não, nada disso, não. Não. Eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu também vou acompanhar o relator e só fazer aqui a menção, né, de que desde o começo a autoridade fiscal estava realmente buscando elementos de provas, qualquer elemento que comprove ter ela arcado com ônus financeiro das operações descritas nos recibos, né? Aquela questão assim, o que me fez muito refletir ultimamente sobre isso, em conversas até com o Dr. Carlos Alberto, o presidente da minha turma, é a questão de quem arcou com ônus financeiro. Antigamente eu ficava muito apegado ao termo da lei, de que o recibo bastava, tal, mas essa questão do ônus financeiro me fez repensar muito, porque até para aquela questão de quando é um terceiro que arca com a sua despesa médica, você tem que comprovar que você fez o repasse para esse terceiro, né? A não ser que seja da sua entidade familiar, como o caso que a gente pegou lá, né? Um membro da sua entidade familiar, você não precisa comprovar o repasse, mas você precisa comprovar que ele pagou o membro da entidade familiar. Então, eu acho que a lei em nenhum momento retira esse ônus da prova de que ela arcou com isso. Então, desde o começo, estava se buscando isso e o recibo não comprova. O recibo, por mais que atenda a todos os requisitos, não comprova que foi ela que arcou com o ônus financeiro. Então, eu acompanho o relator, presidente. Sim, eu também acompanho o relator, como a gente já tem, assim, já há muito tempo que a gente julga, né, esses processos, aí já cada um já tem sua forma, né, de analisar. Eu também voto com o relator, então, no 105, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília e João Vitor, que lhe negaram, né, recurso da Fazenda, né, pelo provimento. Bom, agora então é um processo de minha relatoria, não é isso?
Bom, agora, então, o processo de número 106 da pauta de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, a contribuinte é Gilceli Maria Leite Valente. Bem, esse processo, se vocês me permitem fazer um resumo, assim, já indo direto ao voto, ele é dos processos assim, mais difíceis que eu já me deparei, não o processo em si, mas a decisão, né? A decisão, assim, eu às vezes prefiro um processo de uma matéria bem mais complexa do que o processo de despesa médica, que normalmente se acha que é processo simples, né? Mas a gente às vezes se depara com situações bem complexas. Bom, aqui é o seguinte, a contribuinte tinha apresentado sua declaração do exercício 2003, exercício 2004, desculpa, exercício 2004, ano calendário 2003, né? E ela depois apresentou uma retificadora. Nessa primeira, ela tinha apurado uma restrição, R$ 1.515, parece-me, e depois, então, ela apresentou uma declaração retificadora, né? Aí, essa declaração de retificadora, como aumentava a restituição dela, caiu na malha. E aí, houve a glosa, então, primeiro, omissão de rendimentos, né? Houve, porque ela tinha colocado como rendimentos isentos, e ela diz que é portadora de moléstia grave, e o rendimento foi reclassificado como rendimento tributável, e aí foram glosadas várias despesas. Foram glosadas despesa com dependente, despesa de instrução com esse mesmo dependente, despesas médicas. Bem, aí então começa toda a situação. O que acontece numa situação dessa que a gente viu aqui, até os conselheiros remarcaram o procedimento aí, né, que desde o início se exigiu tal coisa. Quando a gente olha primeiro, quem trouxe tudo foi a contribuinte. Tá? A única coisa que a unidade de origem fez, a delegacia fez, foi juntar a declaração retificadora. A original nem triscou, nunca se viu isso no processo, não foi trazido. Trouxe só a retificadora. E aí a contribuinte é que trouxe tudo, né? Na impugnação, juntamente com ali a notificação de lançamento. Na notificação de lançamento, qual é a única justificativa? É assim: a contribuinte foi intimada para comprovar as despesas, enfim, todas essas glosas, tudo isso aí, e não atendeu a intimação. Aí pergunta-se, onde está a intimação? Não existe no processo, não existe. Então, não tem fundamento nenhum na autuação. Inclusive, tem omissão de rendimento, e tem outra, não tem só despesa médica, glosou-se tudo que ela colocou naquela declaração retificadora. Essa situação que eu acho que a Receita até tinha uma IN, não sei se ainda ela depois não estava mais em vigor, mas eu não sei se nesse exercício ainda estava, que não se podia fazer isso sem intimar a pessoa, porque se diz que tudo bem, o processo inquisitorial, ele já se dispondo de todos os elementos, pode-se fazer a autuação. Agora, dispunha-se de todos os elementos, ninguém é obrigado a entregar coisas para... Né? Foi-se o tempo, eu me lembro, eu ainda fazendo revisão de declaração na delegacia, uma declaração em papel, aberta, aquela declaração que abria e fechava assim, tipo uma pastinha, dentro a gente fazia a revisão com os documentos que se entregava com a declaração, todas as notas fiscais, recibos, e ia junto, né? A gente entregar aquele maço de coisas na delegacia. Mas agora só se coloca isso, tem lá as formas de se fazer o cruzamento, mas a rigor você tem que dar uma motivação para a glosa. A motivação foi essa, que a contribuinte intimada não... Até peço que alguém olhe aí se alguém achar aqui a intimação. Não fui só eu que senti falta disso. A unidade aqui, quando chegou lá na DRJ, né, a DRJ viu isso, claro, e diz assim, poxa, mas deve ter imaginado, eu é que vou ter que agora dar fundamento para isso, examinar essa documentação em primeira mão, né? O que poderia ter sido resolvido fazendo uma diligência e mandando porque na hora que a contribuinte foi intimada, né, ela apresentou toda a documentação, né? Se serviu ou não,
Aí seria o caso da fundamentação da autuação, né? Ela apresentou tudo, ela apresentou lá tudo que ela achava que ia comprovar, aquilo tudo que ela estava pleiteando. Aí a gente vê que na decisão de primeira instância tem assim, ó, a apresentação de documentos de forma superveniente à ação fiscal transfere a esta relatora, lá na DRJ, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o exame da documentação que instruiu a defesa, tudo à luz da legislação que trata das matérias correspondentes. Ou seja, quem está dando fundamento para a glosa é o julgador. Porque é claro que ninguém pode se beneficiar da própria omissão. A gente já várias vezes teve processo aqui que se chamou, a pessoa não comprovou, aí se faz a autuação. Agora, aqui não tem prova dessa intimação. Eu não achei, e nem ela, que ela diz depois aqui, ó. Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a autoridade fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pela declarante a efetividade dos pagamentos supostamente realizados. Ou seja, não sou só eu que estou sentindo falta disso, ela também sentiu. Poderia ter pedido uma diligência, mandado esses documentos para a autoridade fundamentar essa autuação, mas, enfim, ela, então, que está dando os fundamentos aí. E aí, inclusive, isso nem está em jogo mais aqui, o que está aqui em julgamento é unicamente uma despesa de R$130 de uma médica, né? É um recibo de uma médica, e que lá está dito que foi a vacina, foi uma vacina, certo? É só isso que está em jogo aqui, R$130, que no acordo recorrido houve um erro, e a relatora está dizendo que é 140, mas não é 140, é 130. Bom, aí o que aconteceu? Na hora que lá na unidade, a DRJ, ela está dizendo, olha, não diga-se passagem, não consta que tenha se esforçado a autoridade para que ela trouxesse a documentação. Então, eu vou ter que agora aqui fundamentar isso que ela está dizendo aí, né? É um desconforto mesmo, né? Isso é um desconforto, eu acho que é um desconforto. Porque aqui a gente tem um balizamento, né, do PAF, a gente vai olhando as fases, vai vendo o que... Agora, se você tem uma coisa dessa, né, uma coisa que... Não, foi intimada, não atendeu. E onde é que está a intimação? Ninguém viu. É algo que provoca um certo desconforto. Bom, na delegacia, em relação a rendimento omitido, ela aceitou-se até que ela era portadora da moléstia, porém ela não era aposentada, não provou que esses rendimentos eram de aposentadoria. E aí, em relação à despesa com instrução, isso não está em jogo aqui, só estou colocando para ver a consequência que tem você ter uma forma de autuação desse jeito, né? O tanto que prejudica, né, todo o andamento aí de um processo que já tem um rito específico exatamente para a gente não ficar nessa situação. Aí, no caso ali, embora tenha a certidão de nascimento, o dependente é filho da contribuinte, nessa época ele tinha menos de 24 anos e era estudante universitário, e elas, assim, não, realmente tem as despesas aqui, poderiam até ser aceitas, mas não tem prova dessa dependência. Mas ela tinha trazido ela tem aí a certidão. Bom, e aí manteve essa glosa. E em relação às despesas médicas, ela aceitou as da Unimed. As despesas médicas eram só 2 despesas médicas. Uma despesa médica para a Unimed, né, no valor de 4 mil e alguma coisa, e uma despesa para um laboratório de análises de R$ 1.630. Só tem isso na declaração da contribuinte do exercício de 2004 no calendário de 2003, só isso. Aí ela olhou os recibos de Unimed, e aí ela deu provimento para isso, só especificando que não cabia como dedução, como efetivamente não cabe, valores pagos de juros e multa em atraso, de pagamentos em atraso para a Unimed. Ela considerou só os valores da prestação da Unimed. E em relação a essa despesa de 1.630, ela disse assim, ó, lá na declaração, se vocês olharem, não tem médica nenhuma, só tem laboratório de análise e Unimed. Aí ela diz assim, olha, em relação a essa despesa daqui, tem recibos no total de 1.500. Tem recibos do laboratório de análise de 1.500. Mas, como é a pessoa jurídica, isso aí é recibo, eu não vou aceitar.
A RJ diz isso. Em relação aos 130, é despesa com vacina. E também não posso aceitar, porque é como se fosse remédio, né, medicamento, só teria que ser em conta hospitalar. Bom, aí quando veio para quando o contribuinte recorre ao CARF, né, eu nem entrei muito no mérito do que ela teria recorrido, porque isso para nós aqui, o que importa é o que está chegando aqui, mas eu preciso trazer isso para vocês, para dividir com vocês a decisão que eu tive, que eu não sei se é a melhor, mas parece para mim a que mais se harmoniza aí com a minha, vamos dizer, com o meu sentimento vamos dizer, de cumprimento de PAF, de tudo isso. Bom, quando chegou no acordo, aqui no julgamento em segunda instância, por incrível que pareça, é o seguinte, eu creio que já tinha a certidão de nascimento do rapaz, e aí consta assim, ó, das despesas com dependentes e despesas com instrução de dependentes. Assim, em relação às despesas com dependentes, não posso aceitar o valor de, acho que é 1.240, que é o valor de dependente, por dependente, que cada um que tem dependente pode deduzir sem maiores delongas, né? É o valor de dependente. Eu não posso aceitar porque não tem prova, não tem comprovação dessa despesa. Mas não se tem dúvida de que o contribuinte, a pessoa é dependente mesmo, tem a certidão de nascimento dele. Então, ele é filho dela mesmo, da contribuinte. Então, eu aceito aqui as despesas com instrução. Aí você tem aí o caso vai ter o caso inédito, eu acho que vai ter embargo, isso deve ter com certeza, de não se aceitar uma despesa com dependente e se aceitar uma despesa de instrução com dependente, com esse mesmo dependente. O sistema nem aceita isso, né? Se você vai botar uma despesa com dependente, de instrução ou despesa médica com dependente, tem que primeiro ter sido aceito o dependente. Mas aqui não se aceitou a despesa com dependente por falta de prova, mas não se tem dúvida, deixou-se claro que se aceitou o dependente, que ele é filho dela, e aceitou a despesa com instrução. E em relação aos 1.500 do laboratório de análise, né? Disse que, na verdade, não tem porquê isso aí ter sido só por não ser sido nota fiscal e sim só recibo, não seria razão suficiente para não aceitar, aceitou. E em relação à vacina, né? Embora diga que é 140, não é 140, é 130, eu acho que foi aqui um erro, né? Assim, não, vacina não tem problema nenhum, vacina é uma despesa médica, não pode se desqualificar como despesa médica. E aí a Fazenda você pensa, até que ela vai recorrer dos 1.500, né, que realmente não foi com muito, existe esse posicionamento mesmo, né, que pessoa jurídica tem que ser com nota fiscal, mas ela não recorre dos 1.500, ela recorre dos 130 de vacina, que na verdade constou como 140 da vacina. Aí, veja, eu não tenho uma notificação de lançamento com fundamento para não se aceitar nada disso. Assim, olha, ela foi intimada e não compareceu, não atendeu a intimação. Aí eu tenho o julgador de primeira instância já está dizendo, eu é que tive que fazer isso. Eu que estou olhando pela primeira vez essa documentação, diga-se de passagem que também a autuante não se esforçou por trazer essas provas. E aí eu vou olhar agora, então, isso, e estou vendo que, em primeiro lugar, essa despesa dessa médica, que está aí, se vocês olharem esse recibinho de R$130, não é 140, é de uma médica e está escrito mesmo que é vacina. Mas isso não está, ela nunca deduziu isso lá. Ela está lá o valor do laboratório de análise, 1.630. Dá a impressão que ela mesma diz aqui que ela é doente, que ela está confusa, enfim, que teve dificuldade em ter a documentação, né, em trazer a documentação. Parece-me que ela pegou tudo que ela tinha de recibo e entregou na impugnação. Coisa que, quando você vai numa malha, é chamado lá para a documentação, a pessoa da malha senta ali na sua frente e vai olhando coisa por coisa com você. Esse que é o atendimento de malha, certo? Aí, na hora que ela trouxe aquele monte, ela trouxe junto esse recibo de 130, a gente olha que a vacina foi de janeiro de 2004. Então, essa discussão se vacina pode, vacina não pode, tinha que ser num lançamento de 2005 ou no calendário de 2004, porque o recibo é de janeiro de 2004, não é de 2003.
E aí, parece que houve mesmo uma confusão, tanto assim que ela não colocou esse recibo, ela não colocou lá, doutora fulana de tal, médica, 130, né? Ela não pôs, tá lá, laboratório de análises, 1.630. Então, com tudo isso, eu me sinto assim, muito desconfortável, né, de restabelecer essa glosa, né? Primeira coisa, eu não tenho essa despesa lá, né, na declaração. E eu não tenho... E, para mim, ela se vacina pode ou não pode, nem seria algo que deveria estar se discutindo aqui agora, e sim na declaração a qual se refere essa despesa, né, o ano calendário dessa despesa. Aí eu fiquei muito me perguntando, assim, esse processo meu eu peguei, fiz, refiz várias vezes, mas eu aqui optei, então, por negar provimento ao recurso, me considerando assim, considerando que nessa situação, e eu coloquei tudo isso, se não tivesse essas situações aí todas que ocorreram para que eu vejo que houve um prejuízo aí, né, por parte da contribuinte, inclusive nessa questão que nem está em julgamento aqui, mas a gente não pode fechar os olhos, que não se considerou o dependente, se considerou a despesa. Isso aí, se tivesse tido um procedimento correto desde o início, muito difícil que a gente estivesse aqui falando disso, né? Então, agora é o seguinte, a DRJ, como julgador, não é como autuante, vetou essa coisa aí por ser vacina. Nem viu, nem percebeu, acho que aquilo ali era de outro exercício. Nem falou nada, que isso nem estava nessa declaração, estava só pelo total ali. Então é 1.500, deve ser 1.500 mais 130. Sabe? Agora, eu posso, então, agora dizer assim, não, eu não vou, então, aceitar nada disso, para mim nem interessa se vacina pode ou não pode. Acontece que isso era de outro exercício e ela não pleiteou isso na declaração. Isso teria que ter vindo, né, numa autuação, e a autoridade, a DRJ, poderia ter retornado, né, e não analisado isso em primeira mão. Então, eu pensei muito e eu me sinto... Bom, poderia ter falado tudo isso para dizer agora que eu vou, então agora eu vou dizer que isso não é desse exercício e ela nem pleiteou isso, então vou restabelecer essa glosa. Mas quem tinha que ter feito isso desde o início e fundamentado, não fez. Isso foi remarcado até pelo julgador. Então, assim, cada um vai dar o seu entendimento. Eu acho que a gente não tem uma baliza, que é sempre o que a gente olha aqui, não é? Vamos ver o que a autuação fez. A autuação chamou, a autuação convocou, a autuação... Então, é isso. Eu estou, assim, abrindo meu coração e dizendo tudo que me passou aí nesse processo, porque, bom, aí a pessoa traz aqui, no prazo de contrarrazões, não traz só isso, no prazo de contrarrazões, a pessoa traz, assim, uma folha dizendo assim, eu estou com dificuldade, eu estou doente, estou com dificuldade de arrumar a documentação, está aqui a documentação. Ela trouxe isso no prazo de contrarrazões, que também seria o prazo de recurso. Recurso, com certeza, não é, né? Não é porque não tem nenhum dos pressupostos, nada. Aí poderia ser contrarrazões, né? Mas contrarrazões a esse recurso da Fazenda, que só está tratando dos 130, que ela diz que é 140, né? Bom, eu então estou dizendo aqui que não conhecendo dessa documentação, até porque eu olhei a documentação, e poderia ser alguma coisa, né, que pudesse ajudar aqui no próprio recurso, mas ela não tem nada a ver, são documentos de 2006. Eu acho que ela queria mais mexer ou rever a questão da aposentadoria. Está tendo uma... Bom, eu acho que ela queria mais rever a questão da aposentadoria e da moléstia grave, mas ela trouxe coisas de 2006. Tá? Então, ao que tudo indica, talvez ela só tenha se aposentado mesmo. Ela trouxe os documentos de aposentadoria, porque... Quanto à doença, não se teve problema com isso, foi só a moléstia grave, foi só a questão da aposentadoria. Então, até por isso tem que colocar tudo isso, porque tem essa documentação aí. Recurso não é, contrarrazões só poderia ser em relação ao recurso da Fazenda, mas isso não tem nada a ver nem com o caso em si, né? Bem, então, com tudo isso, gente, eu estou aqui negando o provimento ao recurso da Fazenda, e por entender que restabelecer essa glosa, qualquer que seja o fundamento, eu não tenho como fazer isso sem que a própria autoridade fiscal tenha feito isso. Claro,
que eu estou fazendo aqui, a parte que chegou para mim, né? Esse recurso aqui, ele tem uma cognição restrita, eu não posso fazer mais nada, mas creio que aí teria que ter tido um procedimento de autuação mais, vamos dizer assim, formal, né? Formal. Bem, é isso. Ficou claro? Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Eu chequei lá, realmente não tem a intimação e eu já, em algum caso, eu já achei em anexo, que às vezes eles anexam o processo ou o dossiê, né, da malha. Mas nesse caso também acompanho. Eu acho que se tivesse autoridade julgadora, eu nunca vejo a autoridade fazer esse tipo de crítica, né? Mas você vê que ela fez bem quando ela disse, ó, é verdade que não passou despercebido, ou seja, ela está dizendo assim, tem um setor que é só para fazer isso, né? Para apurar isso, chamar e verificar. Agora eu estou tendo que fazer isso, não é nem pelo trabalho, é pela própria competência, né? Daquele momento processual, de você fazer isso em sede de julgamento já. Bom, obrigada, Maurício, que eu vi várias vezes, mas eu nem tinha visto essa parte de dossiê, essa eu não tinha visto mesmo, não. Conselheiro Marcelo. Acompanhe, presidente. Conselheiro Rodrigo. Acompanho, presidente. Então, o 106 da pauta é, por unanimidade de votos, conhecido o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Bom, agora, então, passamos para o número 107 da pauta. O número 107, esse foi o 106, né? Vou pegar aqui. O 107 da pauta, de relatoria do conselheiro Marcelo, recorrente Fazenda Nacional, contribuinte Maria da Glória Silva. Presidente, pode ser que ocorra algum barulho aqui, conta de obras aqui no vizinho, tá? Eu vou pedir licença para ir direto já ao voto e a gente vai discutindo. A contribuinte, no caso, a recorrida, ela apresentou uma preliminar de não conhecimento, eu estou tratando ela aqui, no item 7, o recurso especial da Fazenda, tempestivo, e a contribuinte apresenta o questionamento em relação aos paradigmas. Alega que o acordo recorrido atribui a idoneidade aos recibos firmados pela profissional fisioterapeuta que assistiu à recorrida, que foram carregados aos autos, declaração de recebimento de honorários, relatório de procedimentos fisioterápicos realizados, além de extratos bancários, demonstrando a movimentação de saques de sua conta corrente. Aí, contudo, pela análise do contexto da preliminar arguida, aqui no meu voto, entendo que a recorrida questiona o mérito do que foi posto pela Fazenda Nacional, pois em outros casos abaixo indicados e julgados por essa turma, com idêntica matéria discutida, houve conhecimento do recurso com base em tais paradigmas. Aqui eu indico os acórdons, né, foram julgados inclusive na mesma sessão, e, no mais, adoto como razões de decidir constante no despacho de admissibilidade de folhas tais para afastar preliminar arguido e conhecer do recurso da Fazenda. Eu analisei, presidente, são paradigmas comuns que a Fazenda coloca, inclusive o mesmo questionamento nesses pontos, né, e eu tô afastando a preliminar indicada pela contribuinte. Está sem som, presidente. Então, o conselheiro está conhecendo do recurso. Então pode, se alguém tiver alguma questão com isso, senão já pode ir no MEC e aí a gente julga junto, pode ser? O conhecimento e o... Ok. Quanto ao mérito, a matéria não é nova dessa turma, sendo que o caso concreto houve a glosa de despesa médica no valor de R$14.000, da profissional fisioterapeuta, o nome dela, sob o seguinte fundamento: em vista do disposto no artigo tal, com o intuito de corroborar os recibos apresentados, intimou-se o sujeito passivo a comprovar, por intermédio de cópias de cheques nominativos, transferências bancárias, comprovantes de depósitos ou extratos bancários, o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas como feitas à fisioterapeuta tal, no valor de 14 mil. No entanto, limitou-se a informar que os pagamentos foram feitos em espécie, razão pela qual não restou comprovado o efetivo pagamento. Os recibos questionados pela fiscalização encontram-se encartados às folhas 38 e 42, está na pasta T, tá? O processo, constando o nome da profissional, seu número de registro no órgão profissional, CPF, local e data, valor dos honorários e o tipo de serviço prestado à recorrida. Inclusive, no caso, a contribuinte esclarece a fiscalização que na época residia na mesma cidade que a profissional fisioterapeuta. Para corroborar sua prova, a recorrida juntou também as folhas 50, ficha de anamnese assinado pela profissional, datado 24/1/2011, com reconhecimento de firma, identificando os sintomas da paciente com diagnóstico e plano de tratamento. As folhas 51, declaração da profissional, na mesma data acima, e com firma reconhecida, formando o recebimento em dinheiro em parcelas mensais dos valores glosados na época constando o tratamento realizado. Em recurso, junta, além dos documentos já indicados acima, o extrato de sua conta bancária, de 2006 a 2007, que no caso é o ano calendário 2007, para demonstrar a sua idoneidade, isso, alegações da contribuinte, a sua idoneidade, comprovar que nesse período houve saque sua conta corrente com valores expressivos, datas coincidentes com os recibos para demonstrar os pagamentos das despesas médicas, além de informar que sempre tem uma reserva em dinheiro para casos urgentes específicos. O voto recorrido, apresentado através de relator ad hoc, que em vista da aposentadoria do redator designado, do voto vencedor, na época da formalização, assim tratou do tema. Eu destaco aqui os principais pontos. Os recibos não têm valor absoluto para a comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, tanto do serviço como do pagamento. Entretanto, mesmo que não sejam apresentados outros elementos de comprovação, a recusa à aceitação de simples recibos pela autoridade fiscal deve estar fundamentada. Como se trata do documento normal de comprovação, para que seja glosado, o recibo deve ser apontado indícios consistentes que indiquem sua inidoneidade, na ausência de indicações desabonadoras, na falta de fundamentação na recusa, os recibos comprovam despesas médicas. No entanto, a recusa a documentos usuais não pode prescindir de justificativa, inclusive porque deduções elevadas podem estar completamente dentro da lei e do direito contribuinte. Não deixe de fazer aqui uma fundamentação do entendimento expresso acima, pois a falta de fundamentação é matéria em discussão. Muitas vezes a autoridade fiscal baseia a recusa a decisões no artigo 7.3 do RIR, né, que ele destaca. Ele indica que determinados documentos não fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais de comprovação. No entanto, isso não significa que o juízo fundamento da autoridade dos fatos do direito não necessite ser apresentado. E tal obrigação, a motivação na edição dos atos administrativos encontra-se tanto em dispositivos de lei, como se pode ver no artigo 2º da Lei 9784 de 99, como talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de Direito, princípio de moralidade, transparência, contraditório, e, enfim, assim, na ausência de fundamentação plausível para a recusa de documentos usuais de comprovação, é indevida a glosa. Retornando ao meu voto, apesar de não pactuar totalmente com a decisão recorrida, entendo que existem nos autos outros elementos para sua manutenção. Por exemplo, o conjunto probatório implementado pela contribuinte oferece elementos que demonstram que o serviço foi prestado e pago pela prestação de serviço e indicado em contra-razões do recurso especial. Entendo que a legislação transcrita confere à autoridade fiscal que age no intuito de defender o interesse público, a arrecadação tributária, poder de exigir para análise da dedução de despesas médicas outros documentos além de meros recibos ou declarações particulares que busquem comprovar a efetiva prestação de serviços médicos e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes às despesas declaradas. No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser utilizado tendo por base o princípio da razoabilidade, que é uma diretriz de bom senso aplicada ao direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais
decorrentes do princípio da legalidade, tendem a primar o texto das normas ante o seu espírito. Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando, diante de valores que, por sua monta, posso tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica a movimentação financeira extraordinária. Imbuído deste primado, de igual forma, é razoável considerar como comprobatórios da ocorrência da prestação de serviço de fisioterapia os recibos de folhas tais, emitidos em nome da recorrida, contendo o nome do prestador, CPF e registro profissional, outro sim a declaração pessoal assinada pela profissional indicando no documento de folhas tais a forma de recebimento pelo serviço e o tratamento, e nas folhas 50, a ficha de anamnese indicando os sintomas, diagnóstico, a quantidade de sessões, o período reconhecidas pela profissional, são razoáveis para indicar a realização da prestação de serviço e do tratamento comum e rotineiros. Por sua vez, os extratos bancários juntados pela recorrida no recurso voluntário, as folhas tais do período de 2006 a 2007, que eu abro um parênteses, que não foram indicados no acordo ao recorrido, tanto no voto vencido quanto no vencedor, fecha parênteses, mas que, diante da matéria, entre aspas, quanto aos critérios de comprovação de despesas médicas, fecha aspas, entendo pertinente valorar essa prova. Pela análise dos extratos, identifico por amostragem que em diversos períodos, próximo das datas dos recibos indicados, existem saques de valores que se aproximam do quanto pago para profissional, cuja despesa fora glosada, além de diversos outros saques durante os meses, demonstrando assim a plausibilidade das alegações da recorrida. Aqui eu destaco aqui, colacionei alguns pontos que eu vou retirar dos saques aqui, vou retirá-los no momento da formalização, foi mais para melhor análise dos senhores. Retornando aqui ao voto, no item 25, dessa forma, entendo que foram apresentados, juntamente com documentos adicionais que perfazem elementos de prova, para levar à conclusão da efetividade da prestação de serviços e do seu correspondente pagamento. Entendendo que a recorrida logrou demonstrar a efetiva prestação de serviços, dos quais foi beneficiária, cujo pagamento se deu com dinheiro em espécie e deve ser deduzido da sua declaração, e voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Por derradeiro, apesar de constar em contrarrazões e não em recurso da contribuinte, o pedido de consideração da prescrição intercorrente resta afastado em decorrência, primeiro, da falta de recurso por parte da recorrida e pelo fato de, mesmo que eventualmente conhecida, estaria afastado em decorrência da aplicação da súmula CARF 11, que indica que não é aplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que no dispositivo eu conheço do recurso da Fazenda e no mérito eu nego provimento, presidente. Sim, todo mundo já pode votar, analisou? Tem uma despesa além de 14 mil, é isso mesmo, da fisioterapeuta? Sim, presidente. Bom, conselheiro Mário. Só perguntar para o conselheiro Marcelo, esses extratos, eles, em todos os meses, ela conseguiu trazer alguma coisa que demonstre coincidência, não coincidência exata, mas proximidade, datas, valores? Pelo que eu verifiquei, Mário, até eu coloquei cada um ali, os valores, os maiores valores. Então, assim, são próximos, Eu considerei, assim, meio que praticamente um mês. Se a gente olhar, lógico que não está sendo questionado isso, mas foi só no final do ano, teve até um depósito aqui no valor de em dezembro aqui, até me chamou a atenção, quase todo o rendimento do ano inteiro dela, Que o rendimento foi de 66 mil, teve um rendimento de mais 15 mil, não tributável. Assim, se não fosse pelos extratos trazidos, eu daria provimento ao recurso da Fazenda, no caso. Tanto que o voto recorrido mesmo, eu votaria, no caso, se estivesse votando, pelas conclusões
na época. Ela trouxe isso só aqui? Não, no recurso voluntário, E o presidente. recurso voluntário não viu? Ele nem trata, mas ela trata isso em contra-razões, por isso que eu identifico, né? Pois é, eu acho meio complicado, né? A gente analisar uma prova que ninguém analisou antes aqui em sede de recurso especial, né? Porque o recurso voluntário tem provimento, o acordo tem provimento do recurso voluntário, né? Sim. Possivelmente entendeu até desnecessária a comprovação do pagamento, né? Possivelmente. Sim. O fundamento dele foi praticamente não esse. Ter achado, daí o colegiado não ter achado relevante de entrar na prova, né? Do extrato aí. Bem, enfim, todo mundo já tirou as dúvidas, pode... Esse saque, se você identificou, Marcelo, em data anterior ao recibo? Tem datas anteriores, tem datas posteriores, mas muitas vezes os valores do mês anterior é até maior, né, que daria para pagar, vamos dizer assim, né? Ela teria disponibilidade para pagar do mês seguinte, entendeu? Foram vários saques, tem saques de valores até maiores durante todo o mês, tá? Foi o que eu identifiquei aí né, eu colei no meu voto, que na formalização eu vou excluir. Foi mais para melhor análise dos senhores mesmo. Não ter que ficar abrindo o processo, enfim. Bem, posso tomar os votos? Posso? Então, o conselheiro está conhecendo e no mérito negando provavelmente o recurso que a gente está fazendo, né? Conselheiro Mário. Presidente, aí não só pelos recibos, mas eu vi que tem algumas manifestações do profissional, não só a manifestação dizendo que recebeu dinheiro, mas relacionado especificamente ao tratamento que foi feito pela contribuinte. Eu vou acompanhar o conselheiro Marcelo Milton. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Vou acompanhar também, presidente. E aí, nesse caso, pelo menos houve um esforço aí da contribuinte, tentar apresentar algum elemento, alguma coisa. Então, acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Também acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Desculpe, conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu estou aqui pensando. Eu vou acompanhar também, embora sempre tenho algumas dúvidas nesse sentido, mas eu entendo que também que teve também o que mais me convenceu, mais me balizou aí essa questão de ter um médico, né, uma indicação médica, né, em relação a esse tratamento. Bem, então, o 107 da pauta, por unanimidade de votos, não é isso? Conhecer e, no mérito, negar-lhe, né? É da Fazenda, né, Marcelo? Negar-lhe o provimento. Sim, presidente. Certo. Agora, então, vamos... Sim? Peço licença aos senhores, vou precisar me retirar. Agradeço a oportunidade de acompanhar o julgamento, desejo que todos fiquem bem e até a próxima sessão. Tá certo, até lá, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigada, Patrícia, pela presença e nos vemos, se Deus quiser, no mês que vem. Tudo de bom a todos. Para você também. Bom, então, vamos então, esse foi o 107, né? Agora o 108 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, Washington Gleide Molina. O 108 da pauta é recurso do contribuinte. Agora só tem 3, os 3 são meus. Deixa eu abrir ele aqui, acho que está na pasta já, 108. Presidente, esse é de despesa médica, mas é um caso diferente e eu não estou conhecendo.
Aí, por isso, eu peço licença para ir direto no voto. Sim. Para dizer por que eu não estou conhecendo, por ausência de similitude fática, e eu vou explicar aqui. A matéria aqui está colocada na seguinte forma: a possibilidade de dedução de pagamento efetuado a entidades que asseguram o direito de atendimento ou ressarcimento de despesas de hospitalização médica e odontológica, e teve segmento apenas em relação a um paradigma. Aí eu vou, então, voto e digo assim, de fato, o acordo recorrido, o fundamento do orçamento, que foi afastado pelo acordo recorrido, foi de que o contribuinte não comprovou, e a ABET, que é a Associação Beneficente de Telecomunicação, beneficiária dos pagamentos, cuja dedução o contribuinte preferiu o plano de saúde, ou seja, ele não comprovou que essa ABET é plano de saúde. Sendo que o próprio contribuinte reconhece que não se trata realmente de plano de saúde, se pode ver das próprias alegações recursais, né? Lá nas alegações recursais, que eu não li, mas ela diz o seguinte: ela cita, como argumento de defesa, o fato de que outras entidades, que também não são plano de saúde, são ativos. Ela cita a Cefaz e a Unisp, né? Naturalmente, é um erro que eu vou explicar aqui no voto. Gente, todo mundo está de microfone fechado, está tendo um barulho, né? Não sei se... Barulho aí, assim, de coisa do microfone. Pois não, Pedro Paulo. Aí eu digo, vejamos o seguinte trecho do recorrido em que essa questão fica clara. Diz assim: quanto aos pagamentos feitos à Associação Beneficente dos Empregados em Telecomunicações, visto que esta não se apresenta como hospital, clínica, laboratório ou plano de saúde, além de estar cadastrada na Receita Federal como Associação de Defesa de Direitos Sociais, não pode ter dedução, razão pela qual mantenham a glosa. É isso que o contribuinte se insurge, né? E eu digo assim, como se vê, o próprio recorrido, o recorrido manteve a glosa em razão da ABET não ser hospital, clínica, laboratório ou plano de saúde. Já no paradigma, o que se discute é se os documentos apresentados pelo contribuinte, no caso, eram suficientes para comprovar que o beneficiário dos pagamentos era plano de saúde, tendo o acordo concluído que sim. Aí eu leio aqui o trecho do paradigma. Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se a documentação apresentada pelo contribuinte é hábil e idônea para comprovar tal despesa. De fato, os documentos anexados na impugnação, para o contribuinte não restava melhor sorte, uma vez que não nos levar à conclusão a que título foram pagos os valores, tendo a DRJ razão na manutenção do lançamento. Do exame do documento, declaração, colacionado aos autos junto ao recurso voluntário, folha 155, em confrontação com a acusação fiscal e a decisão a qual o pleito do contribuinte merece acolhimento, como passaremos a demonstrar. No que tange às declarações emitidas pela pessoa jurídica por seguro, de fato, o documento anexado na impugnação estava inconclusivo, impossibilitando a emissão de juízo de valor favorável ao contribuinte. O autuado, com o intuito de rechaçar esse ponto, colacionou junto ao recurso outra declaração onde resta, claro, tratar-se de valores pagos a título de plano de saúde, serviço médico hospitalar. Este Conselho tem reiteradamente decidido que os documentos legais emitidos por profissionais legalmente habilitados e empresas que atendam às formalidades legais são hábeis a comprovar as deduções pleiteadas. Com efeito, pela documentação constada aos autos,
entendo estarem presentes os requisitos pela Lei 9.250 para dedução do imposto de 5.820 declarados pelo contribuinte. Então, por que não há similitude? Porque, no primeiro caso, o contribuinte tem uma pretensão de que uma associação do qual ele participe seja considerada plano de saúde. No caso do paradigma, o que se discutia era a prova de que era plano de saúde, se comprovou que era plano de saúde, se Porto Seguro é plano de saúde. Então, não há paralelo entre os dois, por isso... O paradigma, então, seria um acordo em que se analisou que essa entidade seria plano de saúde. Se analisou a prova e se concluiu que era plano de saúde. Eu sei, eu estou dizendo que, para esse caso, o paradigma seria um julgado em que se examinou que essa associação dele era... Ou que, genericamente, decidisse que é um assunto que pode chegar aqui, que entidades associativas que oferecem algum serviço de saúde, que é muito comum acontecer, né, são dedutíveis como despesa médica. Isso eu sei que é comum, sindicatos, não sei o quê, que oferecem... Não precisava nem ser a mesma, né? Bastava ser do mesmo gênero. Entendeu? Tanto que até na argumentação, que eu não fiz aqui, porque não entra no mérito, ela fica comparando com o Sindifisco e a Cefaz. Só que nós sabemos, né, que o dinheiro que a gente paga à Unafisco não é dedutível. Agora, a Unafisco tem um plano de saúde, né? E as contribuições são separadas, tanto para a Cefaz quanto para o Sindifisco, é contra o plano de saúde e a entidade sindical. Com todos que é tão caro quanto outros, inclusive. Pois é. Bom, todo mundo entendeu, né? Podemos, então, julgar. Você, então, não está conhecendo, né, Pedro Paulo? Isso já é o 108. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho também, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanha, presidente. Desculpa. Não, que é isso. Eu já não, está vencendo, estou chegando perto do vencimento, igual o medicamento, produto, estou chegando perto do vencimento. Desculpem, é que eu tô aqui e tem 1000 coisas, né, que eu estou aqui. Bom, conselheiro Rodrigo, desculpe, Rodrigo, você acompanhou, né, o relator? Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, 109 da pauta, ainda de autoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, interessado Antônio Carlos Vaz de Mello. Isso aqui é daqueles casos comuns de despesa médica, de recibo, de glosa, por falta de comprovação adicional. Esse aqui tem uma pequena particularidade, porque o acordo recorrido deu provimento ao recurso deu parcial, né? Apenas em relação aos recibos que foram corroborados por declarações. Quer dizer, então, tem o recibo e tem a declaração do profissional. Quer dizer, um dos pagamentos lá que não tinha declaração, o colegiado não deu provimento, que é mais ou menos que é exatamente a posição que no nosso colegiado, por exemplo, tem a conselheira Rita, né? Certo? Mas só para que os colegas saibam disso. E no mais, eu estou mantendo, foi intimado o contribuinte a comprovar a efetividade dos pagamentos e eu estou mantendo com base são análises de recibos de valores elevados, as deduções são superiores a 30% dos ganhos do contribuinte e, portanto, né, na linha do que a gente tem votado, nesse caso, justificava-se a exigência de elementos adicionais que não foram apresentados, estou mantendo a glosa. Estou dando provimento, é recurso da Fazenda. Sim, restabelecendo a glosa. Não é isso? Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Aí eu vou abrir a divergência na linha do posicionamento que já vem adotando, né, considerando a existência de recibos e também das declarações dos profissionais. Conselheiro João Vitor. Esse caso é bem sui generis, porque o contribuinte é médico e está deduzindo 50 mil reais de despesa médica, em contrapartida 150 mil de rendimentos declarados. Geralmente aceita recibo e tal, mas como o caso é muito, muito particular e um pouco estranho, eu vou acompanhar o relator.
Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, no 109 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, né? Recurso da Fazenda, dar-lhe provimento. Vencida a conselheira Ana Cecília, que lhe negou provimento. Agora, então, vamos para o último número dessa nossa pauta, número 110 da pauta, recorrente para o Nacional, interessado Dulcelene Peçanha Gomes. O último, da mesma forma, é aquele caso comum em que tem uma dedução acima de 20% dos rendimentos, foi intimada a comprovar elementos adicionais, não apresentou. Então, eu também estou mantendo recurso da Fazenda Nacional, estou dando provimento. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Isso pela mesma razão do processo anterior, né? Tem recibos e declarações, aí eu vou abrir a divergência para recurso da Fazenda? Da Fazenda. É da Fazenda. Para negar provimento. Conselheiro João Vitor. Só um minuto, só para ver a declaração. Ah, sim, claro. Se alguém tiver achado a declaração de imposto de renda. Aqui ela tem o recibo e tem umas declarações assim de próprio punho. Não, tem declaração do imposto de renda? Não, não achei. Eu sempre baixo o volume aqui, mas não achei. Eu estou achando que não Agora, tem. na própria notificação tem um resumo ali da declaração, que às vezes ajuda. Ah, tá. É bem rápido. Ah, ok. Fique tranquilo. Diz o rendimento, que é 188 mil, e diz as... Mas aqui tem o total das deduções, né? Nesse caso, eu vou acompanhar a divergência, presidente. Já analisei aqui. E foram deduções com 4 profissionais, 4 mil, 8 mil, 8 mil e 8 mil e pouco. Conselheiro, foi o conselheiro João Vitor, né, que votou. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Só um minutinho, presidente. Estou analisando aqui. Podem olhar tranquilo, com calma. Os processos a gente tem que olhar mesmo.
Presidente, nesse caso eu vou acompanhar a divergência. Sim. Conselheiro Rodrigo? Voto com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, o 110 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, o recurso da Fazenda, né? Dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Marcelo, né? Marcelo, que lhe negaram provimento. Bom, com isso, nós terminamos a nossa pauta agora do dia 29 de julho de 2021, na sessão da tarde. Agora, então, ficamos somente com um processo pendente que tinha ficado com vista de mesa. Eu gostaria só que nós verificássemos aí como vamos registrar o resultado. Qual é o número mesmo? 68. Hein? 68. É do conselheiro João Vitor, né? E tinha ficado com vista de mesa para o conselheiro Mário, não foi, Mário? E aí a gente pode agora verificar o que vai fazer. Qual é o número dele, hein? Item 68 da pauta. 68 da pauta. O 68 da pauta, ele é... 68 da pauta, deixa eu ver qual foi o dia exato aqui. Ele é do dia 28, né, de ontem, 28 de julho, na pauta da tarde, né? Então, agora nós vamos verificar e tratar o 68 da pauta. Então, vamos ver se ele vai continuar com vista, o que vai acontecer, para poder fazer um registro correto. Então, número 68 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Fazenda Santa Cristina Limitada, recurso do próprio contribuinte. Esse processo é o seguinte, em janeiro de 2021, nós jogamos o mesmo processo, um recurso do mesmo contribuinte, o acórdão 9202-009-342, o que muda aqui basicamente o exercício, que lá nesse acórdão que eu me referi, o exercício era 2005, e no processo que nós estamos julgando hoje, o item 68 da pauta, é exercício 2006. A matéria é a mesma, o paradigma é o mesmo, a área é a mesma. E naquele acórdão, que era de relatoria do Dr. Mário, nós votamos por unanimidade de votos em não conhecer do recurso especial. E basicamente porque aqui o que se discute, e também se discutia lá, é inexigibilidade do ato declaratório ambiental para reconhecimento da área de preservação permanente. E, entretanto, esse paradigma, que é o 3201-00145, ele é um paradigma que, na verdade, trata de área de reserva legal, que tem um tratamento tributário, vamos dizer, o resultado é o mesmo, mas a comprovação da área de reserva legal, ela segue um regime distinto da área de preservação permanente. Em função disso, e para manter coerência com o que foi decidido na sessão de janeiro de 2021, naquele processo que foi relatado pelo conselheiro Mário, onde, por unanimidade de votos, decidiu, sim, rejeitar esse paradigma, que é o mesmo paradigma aqui, foi apenas um paradigma, eu estou reformulando o voto para, então, manter a coerência e não conhecer do recurso especial do sujeito passivo. Presidente, só para falar aqui também, que eu trouxe esse voto aqui, quando eu trouxe o meu, eu estava olhando o que estava na minha pasta, lá onde eu elaboro, eu trouxe também para analisar o mérito. Eu acho que foi alguém durante o julgamento, salvo engano, que chamou a atenção, que era outra área e tal, e aí eu acabei reformulando. Mas pelo menos o voto originário que eu tenho aqui na minha pasta,
era analisando o mérito também. Aí, imagino eu que tenha sido convencido durante a discussão no colegiado. Mas eu concordo com o conselheiro João Vitor. Certo, então, vamos então julgar o processo, né, que estava com vista de mesa. Aí eu só pergunto se a gente vai julgar ou continua com vista. Não, né, Mário? Posso tomar os votos. Então, o conselheiro relator, então, reformulou, está não conhecendo do recurso. Aí eu vou tomar, então, os votos. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Então, no outro processo, a gente também não conheceu, né? Isso, Não. Né? Então eu acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor é o relator, né? Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu acho que esse processo era um dos repetitivos, né? Que a gente olhou alguma coisa. Eu me Pode lembro ser. assim, vagamente que ele era um paradigma de repetitivo. Bom, então, o 68 da pauta, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Bem, com isso, nós fechamos aí a nossa reunião, e eu agradeço a todos aí a dedicação, tenacidade, esforço, profissionalismo, agradeço muito o nosso suporte, a paciência, né, e sempre tentando nos atender a tempo e a hora. Então, eu cumprimento a todos e pergunto se tem alguma coisa, querem colocar alguma coisa. Se não, a gente dá por encerrada essa sessão e nos vemos no mês que vem aí com os nossos retornos, né? Gente, ó, todos receberam a planilha, né? Um abraço, bom retorno à vida de vocês aí, né? Porque a gente falava bom retorno era a viagem de avião, mas... Gente, olha, até, viu? Se cuidem. Obrigada mais uma vez, Rodrigo. Rodrigo, obrigada. Obrigado, viu? eu que agradeço pela oportunidade. Bom descanso a Muito bom todos. estar aí com vocês novamente. E daqui a 2 semanas já começa as minhas sessões. Daqui a 2 semanas, não, um pouco mais de 10 dias eu já tenho as sessões lá extraordinárias, né? Pois é. 5 dias Boa completos. sorte, viu, Rodrigo? Por isso que não é pouca coisa você ter aceito ainda com esse bom humor, né? Não, que é isso. Mas tá bem encaminhado lá. Graças a Deus tá tudo bem encaminhado. Vamos em frente. Podemos Gente, interromper. Sempre um prazer. Rodrigo. Pessoal, Tudo de Tchau, bom, pessoal. qualquer coisa, vocês sabem que podem mandar o WhatsApp ou o e-mail, tá bom? Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Finalizar a gravação, presidente. Obrigada.